a minha estante está sempre num caos generalizado. Um, Vamos tentar ignorar esse facto pelo menos uma vez, porque é o habitual. Então, e o que é que eu fiz hoje, neste 26 de março, como um bom estudante de comunicação que eu sou, e para valorizar a nossa comunicação, temos aqui o público. Eu estou a dar flex que fui comprar um jornal. É verdade, é a primeira vez que eu me lembro que estou a comprar um jornal porque realmente quero saber o que saiu nas notícias. Também pela importância do jornal e pela importância de estarmos informados em relação ao que se está a passar, hum, nomeadamente nesta época tão conturbada em que há tantas notícias falsas, há tanta desinformação. E eu queria apelar a quem estiver a ver isto também para comprarem jornais, assinarem jornais, verem notícias nas redes sociais oficiais destes jornais, porque hum, é aí que reside a informação verdadeira. E caso haja algum tipo de erro ou uma falha, porque afinal de contas os jornalistas acabam sempre por ser humanos, né? Hum, é corrigida e não é divulgada e não é lançada para não sei quantos milhares de pessoas. Portanto, informem-se sempre. Nesta época de que nós vamos passar agora aqui em Portugal de eleições, é importantíssimo estarem informados. Comprem jornais, informem sobre o que se está a passar. Eu escolhi o Público porque, sinceramente, ao longo da minha licenciatura é o jornal com que eu estou a ter mais contacto. É o Público e o Expresso, mas o Expresso é um semanário, o Público é um diário. E eu pensei, ok, vamos lá. Outra coisinha é, estou a ler Game of Thrones. Estou na segunda parte do primeiro livro. Nós acompanhamos muito a introdução ao mundo, acompanhamos as primeiras movimentações destas personagens que o Martin está a apresentar, porque pelo que eu sei e pelo que eu já tinha visto da série, isto é apenas. Estas são apenas algumas das muitas personagens, porque aqui aparece a Catelyn, o Ned, Tyrion, o Jon, a Sansa, uh, a Arya, acho que é a Arya, a Daenerys, e acho que é só. Estes são os pontos de vista que aparecem aqui. Porque sei que nos outros livros aparecem montes e montes de outras personagens. Especialmente a gostar do Tyrion Lannister. É um personagem cheio de carisma. É engraçado, é esperto. Nós, claramente, se no início do capítulo não tivéssemos a dizer Tyrion e tivéssemos apenas a descrição, nós, sem citar nenhum nome, saberíamos que estávamos a ler o ponto de vista dele. E isso é uma das técnicas, é uma das formas de escrita mais incríveis de um escritor masterizar, digamos assim. Mudar de personagem e o leitor sentir que se mudou de personagem é muito, muito bom e revela uma qualidade de escrita enorme. Vou agora ler um bocadinho do público, fazer talvez um videozinho para o TikTok, vamos ver. E depois trago-vos mais notícias ao longo deste dia. Até já. Apresento-vos a definição de boa cara e de fit. Uma banana para o pós-treino. Gosto bem de bananas.
Mas as bananas têm que estar num ponto em que nem é maduro, nem é muito rijo, ou seja, muito verde. Tem que estar assim no meio termo. São a melhor parte da banana para mim. Definitivamente, esta aqui enganava, porque parecia uma coisa e entregou outra. É demasiado rija, na verdade. Não comam bananas rijas. Observem só esta maravilha que vai chegar aqui a casa. São aqueles fonezinhos super pequeninos que ficam no... que têm um ímã e que têm uma qualidade de som incrível, tendo em conta o tamanho deles. E depois também vai chegar um tripé, porque eu tenho uma Sony e eu preciso de um tripé forte, porque eu tenho um tripé... Aliás, onde é que ele está? Está ali, mas tenho um tripé que é quase um stick, aqueles de selfie, para gravar para o telemóvel. Mas eu precisava mesmo de um mais forte para suportar a gravação da câmera. Estou neste processo de ansiedade de esperar que chegue as encomendas. Ehm, mas pronto, é a primeira vez que venho falar com vocês hoje. Hoje é o segundo dia deste vlog. Agora estou dentro do carro, como podem perceber, é um volante. E vou agora para a universidade com algumas horas de antecedência, na verdade, porque hoje a aula começa mais tarde, mas eu não gosto muito de esperar até que a aula comece, gosto de ir e depois arranjo o que fazer. Provavelmente vou continuar a minha saga de comprar jornais. Um, Vamos comprar o público de hoje e depois provavelmente vou para a biblioteca a ler o jornal ou ler Game of Thrones, continuar a leitura. Até já. Voltei da universidade, já estou em casa, estou completamente constipado. Ahm, não estou 100% entupido ainda, mas estou com uma dor de cabeça que é daquelas dores de cabeça que nos dizem: podes ir para a cama, fica lá o resto do dia. Ahm, não existe mais nada que tu tenhas que fazer. Mas, antes de me render a qualquer tipo de preguiça, quero abrir uma coisinha que chegou aqui a casa. Então, o que chegou aqui a casa foi um livrinho que, se eu não me engano, mandei vir ontem e já chegou. E é um livro enorme, como vocês podem ver, vem num cartão super grande.
os livros pequenos tendem a começar a ser tão caros como os outros, que é um bocado estranho. Está aqui, com uma capa bem bonita, Noites Brancas, do Dostoevsky. Gostei muito da edição, muito bonita, diagramação confortável, apesar de serem páginas completamente preenchidas, é uma diagramação grande, com uma separação entre frases boa, tem um marcadorzinho. E eu ando um bocadinho nesta onda de ler autores mais clássicos. Eu não vos mostrei, mas eu já li Shakespeare este ano, Otelo, e tenho para ler Frankenstein. E agora quero começar um bocadinho mais para o lado da filosofia, com estes autores, os grandes pensadores do mundo ao longo dos anos. E Dostoevsky não podia ficar de fora desta lista porque, segundo o que eu pesquisei, é um escritor extremamente profundo. Freud, um dos grandes pensadores da psicologia, também disse que ninguém entendia tão bem a alma como Dostoevsky. Eu quero ver isso, sinceramente, quero entrar numa nova fase das minhas leituras. Apesar de eu querer continuar a ler livros de fantasia, literatura mais de entretenimento, digamos assim, que não tira a complexidade, por ser uma leitura mais de entretenimento, não tira a complexidade de certos livros. Mas eu agora quero entrar de cabeça um bocadinho mais nesta literatura e é uma nova fase, é uma nova experiência. Vamos ver o que é que eu acho deste livro. Espero gostar, porque tenho outros em mente, como por exemplo Crime e Castigo, acho que é Cartas do Subsolo, Idiota. Tem alguns livros que eu quero ler do Dostoevsky. Na verdade, não li nada esta manhã, enquanto estive na escola. Passei, passei o tempo a ler algumas notícias. Uma notícia que falava sobre eh, o facto dos jovens estarem cada vez mais viciados nos ecrãs e como é que isso afeta o sono e a importância do sono e do descanso nos jovens adolescentes que está cada vez a ser mais negligenciado. E eu fiquei um bocadinho pensativo porque tenho vindo a ter mais cuidados com o sono, mas sei que ainda não está a 100%. E também tenho a noção que para grande parte das pessoas é muito difícil ter uma rotina de sono boa por causa do trabalho, por causa da escola. É muito difícil ao longo da nossa vida ajustar rotinas de sono. Ando na procura de conhecimento. Não consigo explicar esta fase em que eu estou, mas sinto-me com sede de conhecer mais coisas e de expandir o meu conhecimento. E isso começou mais este ano, 2025, e sinceramente está-me a fazer abrir está-me a fazer abrir um bocadinho as portas para novas coisas, trazer esta minha nova jornada nesta descoberta de novas coisas, nesta descoberta de conhecimento, de pensamentos diferentes, na procura de entender melhor a vida, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Por isso é que eu também estou a apostar muito nesta literatura, talvez para me conectar com novas formas de ver o mundo. Um, e pronto, vou trazendo o processo para aqui, espero eu.